não conheça esses marcos, minimamente esses marcos legais. Precisa conhecer, além deles, claro, o maior de todos, que é a nossa Constituição, mas tem que conhecer a Lei Orgânica de Assistência Social, a Política Nacional, o Estatuto do Idoso, Política Nacional de Assistência, também o Plano de Enfrentamento, e assim, esse é o cardápio mínimo de conhecimento em relação às leis que são os marcos legais. Então, para uma política pública ser implementada, é fundamental que possamos exigir dos gestores, aquele que esteja à frente da implantação, uma interlocução com os conselhos, uma escuta qualificada dos conselhos, conhecimento sobre as leis e também o envelhecimento ativo do professor Alexandre Kalash, que o Brasil é signatário da Organização Mundial de Saúde, que a professora Marília Louvison vai apresentar com mais tempo possível, mas é isso. Então, nós temos que estar em consonância com esses 3 pilares fundamentais, que são o conselho, as leis e as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Só dessa forma, nós podemos caminhar dentro de uma proposta que tenha base, sustentação. Então, esses são os pressupostos iniciais e contínuos e permanentes de um trabalho de uma política pública para a pessoa idosa. Quando o professor Kalash traz, e eu tive a honra de trabalhar com ele, junto com a Marília, na implantação do programa São Paulo Amigo do Idoso, aqui no estado de São Paulo, ele chama a atenção dos 4 pilares, e ontem, brilhantemente, ele abriu este fórum com uma palestra magna fantástica. E ele traz os 4 pilares. E ele explicou brilhantemente que a saúde é fundamental, que não é possível garantirmos um envelhecimento digno, saudável, ativo e de forma autônoma se não tivermos uma participação, se não garantirmos as nossas proteções. Que proteções são essas? São os benefícios, são os direitos, a aposentadoria e essa educação contínua, permanente. Eu mostro aqui uma foto para vocês que todas as reuniões às quais estive ao longo desses 3 anos na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, nós contamos com a presença do grande Conselho Municipal do Idoso, que é o conselho que representa a população idosa da cidade de São Paulo. Mas também tivemos isso no passado, quando tivemos também na elaboração do programa São Paulo Amigo do Idoso, tivemos a participação também dos representantes do Conselho Estadual do Idoso. Também estivemos em Brasília na implantação do módulo idoso, né, que teve justamente o módulo idoso, era um atendimento, eu disse que sem módulo idoso, que eu estive à frente da implantação, junto com o Conselho também. Não é possível nenhum gestor caminhar se não estiver junto com os respectivos conselhos. E aí vem o envelhecimento ativo, que o professor Kalash falou, que ele traz essa contribuição importantíssima para o nosso país, e nós temos aqui um envelhecimento ativo. Um envelhecimento ativo de caráter atitudinal, que é um protagonismo social, é o protagonismo político, que a população idosa da cidade de São Paulo se mobilizou para criar Catraca Livre, que é justamente a gratuidade do transporte coletivo na cidade de São Paulo e, quiçá, no país todo, a partir dos 60 anos. Isto é um movimento social organizado pela população idosa. É um direito deles se organizarem, sem dúvida nenhuma. E por isso que esse envelhecimento ativo tem os 4 pilares, foi o que eu coloquei para vocês, tem aqui saúde, participação, proteção e educação, e nós colocamos aqui. Tudo isso está dentro, também a caráter atitudinal, o protagonismo social, o protagonismo político, não partidário, mas político de direito. E a coordenação, que eu vou agora dar esse zoom, porque foi uma prática e uma experiência que
nos orgulhou por demais, porque, afinal de contas, que tem como propósito integrar. Então, eu chamo aqui a atenção que uma política pública de uma cidade como a cidade de São Paulo, política do idoso, está sobre a égide dos direitos humanos. Então, ela não é da assistência, ela não é da saúde exclusivamente, ela não é do transporte, ela não é da educação, ela é uma questão de direitos humanos. E a coordenação teve o grande desafio de integrar as diferentes políticas. Porque aquele idoso que vai no núcleo de convivência de idosos, que agora não é possível mais, mas só de forma virtual, é o mesmo que também participa das informações numa unidade básica de saúde. É o mesmo que também recebe a aposentadoria. É o mesmo. Então, esse idoso, ele precisa estar sempre junto com todas essas secretarias. Mas o mais importante, as secretarias e os ministérios precisam estarem presentes juntos numa ação integrada. Essa coordenação, eu pus aqui essa reunião do COAT, que nós estamos aqui juntos desde março, precisamente desde o dia 16 de março, como todos nós e todos vocês que estão nos assistindo, foram reuniões, foi um grande desafio, porque vocês sabem da dificuldade da população idosa em acessar as redes sociais, é muito difícil as plataformas, e eu digo para vocês, eu também tive muita dificuldade. Eu só voltei, só consegui dar aulas quando eu entendi como funciona uma plataforma, um Zoom, por exemplo. Mas antes disso eu não dava aula, só presencial. Então, esta pandemia, ele nos trouxe esse grande desafio, a tecnologia. E esse momento assustou por demais a população idosa. Tanto é que a população idosa de São Paulo ficou reticente durante uns 3, 4 meses, e muito resistente. Mas à medida que a coordenação e todos nós criamos tutoriais, passo a passo de como acessar, as coisas ficaram melhores. E hoje já organizam reuniões pelo Google Meet, pelo Zoom, por diferentes plataformas, e se sentem integrados. Temos muito que avançar? Sim, porque nem todos os sinais, nem todas as pessoas recebem e têm Wi-Fi. Mas esses todos foram as ações. Mas eu quero destacar aqui para vocês exatamente que não foi possível fazer nenhuma ação antes de você conhecer a população. E o jeito de você conhecer, para além de conhecer o conselho local, você precisa levantar e conhecer a sua população, fazendo um diagnóstico. Então, criamos, junto com toda a equipe da coordenação, que eu tenho o privilégio de ter uma equipe qualificada, que isso é muito importante, porque todos são gerontólogos, todos têm formação, e um deles, além de ter a formação em gerontologia, é um demógrafo, e que fez todo um trabalho junto com, né, com a equipe, com o apoio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, os indicadores sociodemográficos da cidade de São Paulo, da população idosa. Isso foi de grande contribuição. E com isso nós criamos outras possibilidades. E ter à frente desses dados foi possível junto com a conferência, deixa eu mostrar aqui para vocês, peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Assim como a conferência do idoso, você tem condições de fazer uma gestão onde ela atenderá mais às necessidades da população idosa. Eu quero dizer a vocês que só esse cardápio aqui, que eu estou mostrando para vocês, foi na pandemia. Aí vocês falam, nossa, como assim? Foi possível. Foi possível porque tivemos a participação da população idosa, tivemos também a participação de conselheiros também, e também de outras secretarias. E aqui eu destaco a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que foi uma grande parceira, né? E todos esses, todas essas ações são ações importantes. Eu estou destacando aqui o COAT, que essa foi uma reunião do COAT, que o COAT é o conselho que ele orienta e administrativa, né, tecnicamente, o principal do idoso. Então, esse conselho ficou intensamente trabalhando ao longo desses anos, né, desses 2 anos que foi implantado o fundo municipal, e nós criamos, assim, também o edital de chamamento
baseados em quê? Nos 4 eixos do envelhecimento ativo. Então, tudo isso conversa, as coisas precisam dialogar. Não dá para fazer nenhuma ação segmentada daqueles 3 itens que eu falei para vocês. Muito importante, as leis, o Conselho e a Organização Mundial de Saúde, que preconiza sobre o envelhecimento ativo, e importante que dentro dele está a concepção em relação à cidade amiga do idoso. Para isso, nós também criamos um plano intersetorial, onde envolve aqui as 16 secretarias, mais o grande conselho. Este documento está para ser publicado, ele já está pronto, né? Diz o que cada secretaria tem que fazer. Nós criamos esse conselho, essa escola de conselhos. O grande Conselho Municipal do Idoso já desejava isso. E nós otimizamos, operacionalizamos, concretizamos. E teve uma adesão enorme. Nós tivemos 3 turmas e por volta de 50 pessoas em cada turma. São 10 aulas. E este ano, demos o nome, este ano não, o ano passado, Escola de Conselhos, Professor Paulo Freire. Fizemos uma parceria com o Instituto Professor Paulo Freire. É o nosso mestre na cidadania, é o nosso mestre na referência, é o nosso ponto como luta por manter o nome dele nesse país que precisa tanto de cidadania. Então, foi uma forma também de dar luz a esse ensinamento. E nós fizemos várias campanhas. Então, que campanhas são essas? Nós temos aqui a foto com o doutor Amin, que está no centro, e estamos na OAB, a violência contra a pessoa idosa. Nós precisamos instituir um fluxo de denúncias da violência contra a pessoa idosa. Então, nós temos a universidade, na pessoa da professora Marise, na professora Eva Bettini, nós temos o doutor Amin, que estava representando também a OAB, a doutora Adriana, e é isso. Além dessas campanhas, capacitações, palestras, informações, que é aquilo que o professor Paulo Freire nos ensinou, e nos deixa bem claro, que são essas informações que vai te fazer lutar pelos teus direitos, quando nós também sensibilizamos a população idosa e também os funcionários da prefeitura em relação ao atendimento à população idosa LGBT. Então, tivemos um curso em parceria com a ONG Eternamente Sou, que é uma grande parceira, e é realmente uma pioneira no Brasil de trazer essa temática, tanto é que nós realizamos também eventos com eles, seminários. Nós criamos também um trabalho de sensibilização, então não adianta você ter todo o empenho numa política pública se você não sensibiliza a população. A população ainda, como diz ontem o professor Kalash, sobre o preconceito em relação à população idosa, que é chamado de idadismo. Ele nos ensinou, e foi muito importante, quem não assistiu à aula do professor, assista, porque é isso. Nós podemos dizer que o país realmente é um país ainda muito preconceituoso em relação às pessoas com 60 anos ou mais. E para que isso seja deslocado, que a gente possa mudar, é justamente através da sensibilização. Sensibilização também de gestores. Uma vez eu escutei um gestor falou assim: Sandra, o que é ILPI? Aí eu disse: é Instituição de Longa Permanência para Idosos. Ah, deveria se chamar cemitério. E aí eu fiquei muito brava, e eu disse que ele era um jovem gestor, e eu falei assim: você gostaria que seu pai ficasse aonde? Numa ILPI ou num cemitério? Né? Então, assim, claro que eu fui meio respondona, né? Mas eu não acreditei que pudesse vir de um gestor, de uma referência, né, nas políticas públicas. Mas veio. E para que isso aconteça, de tocar o coração, como Coralina diz, precisamos tocar o coração das pessoas, aí, a sensibilizar através da arte. Nós temos um querido professor de teatro que é fundamental, que é justamente
é essa arte que vai sensibilizar. Nós temos a campanha, temos a Vera Calvila, a Neuza Guerreiro aqui como são painéis que estão colocados no metrô para dizer, olha, entendeu? Sou mais 60. E tudo isso só é possível um gestor realizar se ele tiver espaços, arenas democráticas. Temos os conselhos, mas os conselhos precisam realizar as conferências. E conferência é o local para a sociedade, o conselheiro, a sociedade civil organizada, conferir se o governo está atendendo às demandas daquela população. Então, em 2019, realizamos a quinta conferência com 1.039 pessoas. Né? E assim aconteceu em todos os lugares do país. Por isso que nós estamos fazendo uma grande campanha para que possamos ter aí a realização da quinta Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Os municípios já realizaram, os estados também, e chegada a hora de fazer o conferir. Né? A coordenação teve várias ações, como eu falei para vocês, várias atividades, dentre elas o bairro Amigo do Idoso, também nós tivemos o envelhecimento ativo, um grupo de trabalho, e várias ações, estão todas aqui, mas qual é o maior desafio? O maior desafio é esse, é a intersetorialidade, é juntar as secretarias, juntar os ministérios, juntar as políticas, e fazer um trabalho da transversalidade, que é justamente colocar na pauta de discussão de todas as ações do Estado, do município, do governo federal, a pauta sobre o envelhecimento. Todas. É fundamental ações que possam integrar as gerações. Vocês sabem, muitos de vocês que estão aqui participando, vocês sabem como é importante aproximar as gerações. Como é importante que tenha um olhar da criança sobre o idoso, do idoso sobre o jovem, do jovem sobre o adulto, para que possamos ter realmente o respeito, esse respeito que é fundamental nas relações. E nós estamos passando por um momento difícil por conta da pandemia, o número de violência aumentou, hoje a professora Ana Amélia Camarano chama atenção em relação a isso. E há muita dificuldade, porque na mesma residência estão coabitando várias gerações. Outro aspecto, e é um grande desafio, é sobre a solidariedade. Temos certeza de que essa possibilidade de nos sensibilizarmos com o outro é fundamental. E por isso, esse exercício da solidariedade, do acompanhamento, do estar mais próximo do outro, mesmo que seja de forma virtual, é fundamental. E a coletividade. Hoje essa palavra, ainda bem, tem aparecido. O coletivo de idosos, o coletivo de ações LGBT, o coletivo da população de imigrantes, o coletivo é isso. Não podemos caminhar sozinhos. Esses são os grandes desafios. E eu digo para vocês, temos aqui a nossa querida Neide Duque, nesse projeto, que é um projeto muito importante, que é Moradia para Idosos, que é a Vila dos Idosos, e eu tenho que encerrar a minha fala num desses slides, falando que é obrigação nossa, da comunidade, da família, da sociedade, do poder público, garantir todos esses direitos, direito ao trabalho, à liberdade, o respeito, a convivência familiar, a convivência comunitária, isso está na lei. Isso está na lei, que é o Estatuto do Idoso. E não haverá paz no Brasil e no mundo enquanto persistirmos com injustiças, exclusões, preconceitos e opressão de qualquer questão. A equidade e o respeito à diversidade são elementos basilares para que se alcance uma convivência social solidária e que se garanta os direitos humanos e que essa lei não seja uma lei morta. Isto é do Plano Nacional de Direitos Humanos 3 de 2009, o PNDH3. E temos que caminhar numa sociedade para todos.
o professor Kalash também reforçou ontem. Lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar de gay é onde ele quiser. Lugar de imigrantes é onde ele quiser. Isso nós temos que garantir. Isso nós não podemos deixar. E eu encerro a minha fala, nada mais, nada menos, do que o nosso querido professor Dr. Amin, parceiro, grande parceiro, uma pessoa que eu admiro pela serenidade, pela assertividade e pela condição de estar sempre falando as coisas na hora que elas precisam ser ditas. Ouçam um pouco o que ele diz, para finalizar minha fala. Há ainda um caminho a ser percorrido para que o Estado reconheça de fato a sociedade civil como interlocutora hábil a exercer seu papel nas decisões estatais, na formulação e gestão partilhada das políticas públicas sociais. No entanto, as leis aí já estão para serem cumpridas, impondo ao Estado esses compartilhamentos. Resta-lhe dar cumprimento a essas leis, fornecer as condições e meios para a plena efetividade desses conselhos, para que possam, finalmente, as políticas servirem para a realização dos direitos sociais, razão de ser dos conselhos. Doutor Amin disse, e é exatamente isso, se nós atendermos nas políticas públicas as leis, se nós atendermos ao que a população idosa pede através dos conselhos, se nós correspondermos tudo isso às diretrizes internacionais da Organização Mundial de Saúde de um envelhecimento ativo, nós podemos virar esse jogo, essa nossa história de um envelhecimento digno e saudável. Muito obrigada. Muito grata, Sandra, por essa bela explanação, trazendo a nós realmente e uma reflexão, né? Mais uma reflexão também, como sempre, a fala do Kalash também traz essa reflexão crítica para todos nós, gerontólogos e sociedade civil também, porque as políticas públicas elas acontecem também realmente a demanda intersetorial, é a sociedade, são os gestores também, é muito importante e que tu falaste muito bem, pela questão da sensibilização, que nós podemos fazer isso através da informação, por meio, melhor dizendo, por meio da informação, nós sensibilizaremos as pessoas, os gestores e a comunidade. E é fato que nós temos que seguir as premissas também, né, da Organização Mundial da Saúde para termos o envelhecimento ativo, onde nós vamos trabalhar os pilares super importantes da saúde, educação permanente, promovendo o protagonismo com autonomia da pessoa idosa, que é isso que todos nós queremos e nós podemos, porque se nós tivermos amor nas nossas atitudes com competência, seriedade e ciência, nós podemos e nós queremos porque todos somos idosos. Muito grata pela tua explanação. E eu quero Obrigada. agradecer a todos que estiveram até agora comigo aqui também, desde manhã que eu estou apresentando as pessoas maravilhosas que passaram por aqui. Eu estou passando agora para o colega Lúcio, enfermeiro, que irá apresentar a doutora Marília para dar prosseguimento. Muito grata, Sandra, e as perguntas estão no YouTube, no chat, para responder depois. Muito grata. Então, obrigada, Suzete. Obrigada. Oi, boa tarde a todos. Me escutam bem? Meu nome é Lúcio Camargo, então vou fazer a apresentação da doutora Marília. A doutora Marília Vison, que é professora, doutora da Faculdade de Saúde Pública da USP, médica sanitarista com residência em Medicina Preventiva e Social pela Escola Paulista de Medicina, doutora pela Faculdade de Saúde Pública da USP, pesquisadora e professora em Políticas, Planejamento e Gestão com ênfase
em regulação em redes de atenção em saúde e envelhecimento e desigualdades em saúde, conselheira da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, da Associação Paulista de Saúde Pública e do Centro Internacional de Longevidade. Doutora Marília, muito obrigado pela sua participação. Passo a palavra para a senhora, então, para a gente assistir essa brilhante palestra. Muito obrigado. Doutora Marília, é necessário ligar o seu microfone, ok? Doutora Marília, a senhora tem que ligar o seu microfone. Ainda não escutamos. Precisei parar o compartilhamento. Desculpa, com compartilhado o microfone desaparece. Queria agradecer muito o convite, um prazer estar aqui com vocês. Não sei se minha apresentação estava aparecendo, que eu vou retomá-la agora no compartilhamento. E um prazer estar com todos aqui e agradeço a possibilidade de podermos falar um pouco mais, né? Parabenizar desde já a iniciativa e a Sandra pela sua fala, que vamos complementar um pouco, então, nessa construção. Vocês enxergam a apresentação? Sim. Bom, queria trabalhar um pouco, para além um pouco do que Sandra trouxe, da questão da participação dos idosos, que acho fundamental na garantia dos direitos, mas que a gente olhe um pouco do ponto de vista da saúde pública, o olhar do envelhecimento, nessa provocação que nos foi feita em relação à intersetorialidade, integralidade, interdisciplinariedade nas políticas públicas de construção de redes de cuidados para idosos. E acho fundamental que a gente possa estar fazendo esta discussão no âmbito do Fórum Social. Um grande prazer de falar das políticas de envelhecimento neste espaço de resistência, de construção coletiva e nessa provocação, né? Quais são os desafios para a construção de outros mundos possíveis? Como faremos um olhar sobre o envelhecimento para poder pensar um outro mundo, outros mundos, e aí provoco pelo plural, outros mundos possíveis pós-Covid-19, ou mesmo neste momento que estamos enfrentando políticas públicas que produzem morte, adoecimento, necropolíticas, e que, na sua maior parte das vezes, não têm respondido às necessidades da população mundial, em particular no Brasil. Eu acho que, como um dos desafios, e aí eu vou trazer um pouco a década do envelhecimento ativo e os seus pilares, para construir com vocês esses desafios, um grande desafio é enfrentar o idadismo, o preconceito, construir políticas dignas, de direito a uma velhice digna, uma política para todas as idades, uma sociedade para todas as idades. Todo mundo quer envelhecer, ninguém quer ficar velho. O velho é sempre o outro, e há um preconceito no valor deste idoso. Vidas idosas importam, vidas velhas importam. E, muito frequentemente, construímos um olhar de o que a gente chama do ageismo, ou idadismo, com um preconceito muito grande contra os mais velhos. E isso nas políticas públicas, na hora que eu tenho escassez de recursos ou tomadas de decisões, muito frequentemente isso aparece do ponto de vista de que, portanto, é velho mesmo, então pode morrer, pode não ter respostas, vai ficar caro, e se eu tiver que fazer escolhas, não escolho os idosos. E quando a gente olha o momento que a gente vive, a perda geracional que se tem hoje, quando se pensa na população indígena, quilombola e em toda a população mundial, das perdas desta geração mais velha, dos seus ensinamentos, da sua construção cultural e societária, esta perda é incomensurável e é preciso olhar, então, porque mesmo queremos envelhecer, como olhamos para esta velhice, a nossa velhice, a velhice de todos. E aí eu trago como política pública, né, nesse caminho que Sandra trouxe, de que a gente vem tendo vários marcos legais, né, do ponto de vista, e vários marcos teóricos internacionais, inclusive,
com a política do envelhecimento ativo, a Declaração de Madrid, já desde 2000, 2002, impactando mais recentemente na estratégia global da OMS sobre envelhecimento e saúde, o Plano Internacional das Nações Unidas e mesmo os objetivos do desenvolvimento sustentável. Aqui vocês podem no site da OMS encontrar cada um dos objetivos, como eliminação da pobreza, alimentação para todos, a própria questão de equidade de gênero, educação para todos, saúde para todos, que é o objetivo número 3, né? Saúde e bem-estar para todos. Vocês vão encontrar análises em relação de que como é que os idosos, então, vivenciam este acesso e essas possibilidades às políticas públicas, e neste momento nós temos esta oportunidade de um caminho, inclusive internacional, de uma década do envelhecimento saudável e ativo, na próxima década, ou seja, então, sim, como criar mundos possíveis para o envelhecimento, pensando de que há uma intenção explicitada de dar continuidade a políticas que cuidem e que respondam às necessidades dos idosos. Então, promover saúde, do ponto de vista da saúde pública, é enfrentar os determinantes sociais de saúde, então, políticas de equidade. E aí o conceito de intersetorialidade se faz absolutamente presente neste conjunto, inclusive dos determinantes, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Mas tem uma outra grande questão, que é enfrentar as desigualdades. Estas políticas, e mesmo quando a gente analisa os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles ocorrem nas políticas públicas de forma muito desigual nos países. E a gente tem, mais do que nunca, falado do desvelamento das desigualdades no momento da pandemia, mas que já existiam, né? Então, quando falamos de mulheres, dos negros, dos quilombolas, dos indígenas, dos refugiados, dos migrantes, etc., estamos falando em populações que envelhecem, e envelhecem desigual. Há uma interseccionalidade das vulnerabilidades que colocam esta população preta, pobre, periférica, que envelhece, numa condição muito desigual. Desigualdade faz mal à saúde, faz mal à velhice e mata. Vários estudos e vários autores nos ajudam a olhar, inclusive neste momento, que a gente tem uma maior mortalidade em determinados territórios vulneráveis, né? E, portanto, piores políticas públicas, pior qualidade da assistência, e tendo muito claro que países mais desiguais como o nosso, resultados em todas as áreas das políticas de proteção social são sempre muito ruins, né? Então, olhar hoje para esta geração que está sem renda e que, em particular, são muitos idosos que sustentavam suas famílias, é fundamental no sentido de pensar as políticas intersetoriais de proteção social com equidade. E aí, trazendo as áreas de ação da década do envelhecimento ativo, a área de ação 1 fala em mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos com relação à idade e ao envelhecimento. Então, traz a própria Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, que foi aprovada em 2015, que traz a independência, a autonomia, o consentimento informado, o reconhecimento igualitário na lei, seguridade social, acessibilidade e muitos outros direitos fundamentais para que isto esteja presente nas políticas públicas para um envelhecimento ativo. E aí a gente traz o conceito e a construção que o professor Alexandre Kalash fez quando estava na Organização Mundial da Saúde, que para termos um envelhecimento ativo é preciso pensar nos determinantes sociais, nas desigualdades, no idadismo, enfrentar estes desafios, mas é preciso enfrentar a exclusão e o reconhecimento, reconhecer as necessidades para esse envelhecimento ativo a partir da fala dos idosos, escutar os idosos, incluir os idosos, políticas amigáveis às pessoas idosas e de participação. Como diz o Kalash, nada para nós sem nós. Então, políticas onde de baixo para cima se faça uma escuta dos idosos e de cima para baixo os governos respondam a essas necessidades. Então, produção de diagnósticos, como Sandra nos trouxe, com indicadores, grupos focais, como foi feito no documento da Cidade Amiga do Idoso em vários lugares do mundo,
perguntando para os idosos qual é a sua necessidade por território, por bairro. E aqui nós temos a nossa margarida, né, que a gente fala das pétalas da margarida, que são as dimensões de uma cidade amiga do idoso, que envolve transporte, moradia, participação social, respeito e inclusão, participação cívica, comunicação, serviços comunitários de saúde, espaços abertos e prédios que sejam amigáveis à longevidade, ao envelhecimento ativo, amigos de todas as idades e, portanto, amigos do idoso. Para os sistemas de saúde, contar com esses eixos do envelhecimento ativo, saúde, participação, segurança e educação permanente. E quando eu olho para os serviços sociais e de saúde, nós temos a construção da chamada atenção primária amiga do idoso, redes de saúde amiga do idoso, primary care age friendly, lembrando que sistemas de saúde em sistemas universais de seguridade social pressupõem cuidado básico, primário, nos territórios, próximo da casa e da vida das pessoas, e que para os idosos essa coordenação do cuidado ser construída a partir do território é fundamental. E aí esses instrumentos age-friendly health system, age-friendly hospital, baseado, por exemplo, nas 4 dimensões, o que é que o idoso precisa, medicação para que ele não piore, né, para que se fique atento às necessidades, a questão da saúde mental e da demência, e a própria questão da dependência e independência como eixos de age-friendly health system. E no documento da atenção primária amiga do idoso da OMS, os eixos que são construídos de comunicação e informação, acessibilidade e gestão do cuidado. Colocar a lente do envelhecimento. Um serviço pode ter qualidade, uma rede pode estar integrada, mas é preciso colocar a lente do envelhecimento para reconhecer fragilidade, cuidado, dependência, necessidade de protagonismo e de construção de autonomia. A política de envelhecimento ativo, que constrói o olhar das estratégias amigas do idoso, é construída à base de um reconhecimento de que é necessário otimizar oportunidades para saúde, participação, segurança e educação permanente, a fim de aumentar a qualidade de vida das pessoas à medida que envelhecem, reconhecendo os determinantes do envelhecimento ativo e, em particular, a transversalidade de gênero e cultura. E num documento mais recente da Organização Mundial da Saúde, de Envelhecimento e Saúde, 4 dimensões são colocadas como necessárias para a construção de políticas públicas de saúde e de envelhecimento ativo. Uma mudança do pensamento sobre a velhice, com o enfrentamento do idadismo e da desigualdade, como colocamos já. A criação de ambientes amigos do idoso, comunidades amigáveis, um alinhamento dos sistemas de saúde para as necessidades das pessoas idosas, além do desenvolvimento de sistemas de cuidados de longa duração, long-term care. Não basta só os cuidados agudos ou os cuidados integrados em rede, intersetoriais, interdisciplinares e integrais, mas é preciso construir cuidados de longa duração, considerando as necessidades da dependência, do cuidado e dos cuidadores. Este quadro que traz o gráfico de capacidade funcional e coloca que a partir de que haja um declínio da capacidade funcional, é preciso reverter isto, incentivar comportamentos que melhorem essa capacidade, gerenciar doenças crônicas e, por fim, tendo uma perda funcional maior, garantir vida digna e eliminar barreiras à participação, inclusive compensando a perda de capacidade com ambientes mais amigáveis às pessoas idosas. E aí a gente traz o eixo e o pilar da década de envelhecimento ativo número 2, que é exatamente alinhado a todos os documentos já existentes, a garantia de que as comunidades, então, possam promover as capacidades dos idosos, ambientes físico, social e econômico, tanto rural quanto urbano, como determinante de um envelhecimento ativo e saudável, lembrando que se tem uma rede global da Organização Mundial da Saúde para cidades e comunidades amigas dos idosos. No site da Organização Mundial da Saúde, da OPAS, vocês vão encontrar toda essa construção da rede global, hoje já como descrito aqui no documento, com mais de 1.000 cidades em 41 países já inscritas e vários documentos que possam ajudar a construir uma rede mundial de cidades
e comunidades adaptadas às pessoas maiores, aquele caso que está em espanhol, nessas 4 dimensões. Primeiro, é um processo de planejamento de política pública, lembrando que política pública é participar, produzir intencionalidade, alocar recursos, planejar e fazer gestão desta política com avaliação permanente e participação da população no processo de ajuste. Então, participar e compreender, que é criar grupos de trabalho intersetoriais, ter um compromisso político, planificar a partir de estudos epidemiológicos, de pesquisas, gerando evidências de necessidades, trazendo aí as deliberações da conferência de verdade como indicativos de necessidade, adotar medidas e construir planos e projetos com prazos, recursos e atores estratégicos, tanto com a sociedade civil, quanto com os governos, quanto com a universidade, e medir, ter critérios de medida. Nós medimos muito pouco na América Latina, no Brasil. Como que nós estamos melhorando nossas políticas? A gente percebe que não estamos, mas é preciso construir medidas e é preciso construir indicadores que nos permitam este acompanhamento por toda a sociedade. Nós temos um trabalho em conjunto com o professor Alexandre Kalash. Eu faço parte do Conselho do Centro Internacional de Longevidade, sou docente da Faculdade de Saúde Pública da USP, e junto com a Universidade, a Unilago, lá em São José do Rio Preto, o Conselho do Idoso, nós desenvolvemos o projeto Cidade para Todas as Idades, já desenvolvido pela professora Anita Neri, em Jaguariúna, pela Unicamp e pelo professor Moriguchi, em Veranópolis, onde o Conselho dos Direitos dos Idosos participa, é protagonista, constrói em conjunto o envolvimento de todas as pessoas idosas em vários níveis de atuação. Avaliamos as condições que a cidade oferece e as necessidades dos idosos com grupos focais, estudos epidemiológicos, evidências, um estudo de linha de base que concluímos agora, o ano passado, desenvolvendo um plano de ação em conjunto com o governo e identificando possibilidades de monitoramento. Esse apoio financeiro foi feito ao Fundos Municipais dos Idosos pela Companhia Paulista de Força e Luz, que apoiou estratégias de políticas em relação aos idosos neste projeto chamado, então, Cidade para Todas as Cidades, que vem sendo desenvolvido nesses municípios do Brasil e participando da rede mundial das cidades do idoso. E um outro desafio que é preciso acrescentar neste olhar vem dos cuidados. Estamos falando do olhar e do lugar da saúde. É preciso cuidar das pessoas idosas, enfrentar a fragmentação do cuidado com políticas de redes de cuidados integrados e continuados e de longa duração ao longo da vida. A atenção primária precisa estar preparada para cuidar das pessoas mais velhas numa cidade amiga do idoso. Então, quando se constrói os planos das cidades amigas, um enorme desafio é como é que a saúde e a assistência vão juntos produzir cuidados de longa duração, cuidados híbridos, e que possam fazer isso juntos, né? Se apoiar e construir olhares de cuidados que sejam intersetoriais, integrais e interdisciplinares, com alocação de recursos compartilhadas. E é preciso, para isto, uma gestão do cuidado geriátrico gerontológico. O conhecimento gerontológico atravessa e ajuda e contribui a olhar para as comorbidades, para a fragilidade, para a dependência, identificando necessidades, planejando cuidados e construindo avaliações integrais multidimensionais. Então, é preciso conhecer os instrumentos de rastreio, a identificação de risco funcional do envelhecimento e produzir autonomia do sujeito, projetos de autocuidado, apoio ao cuidador em redes de cuidado. E, nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde, a partir daquele documento de envelhecimento e saúde, tem vários instrumentos. Então, recentemente publicou o ICOP, que é um processo de atenção integrada para a pessoa idosa, que a partir daquela curva de funcionalidade e daquelas dimensões de que é preciso organizar sistemas para manter a capacidade funcional e sistemas que possam apoiar a perda da capacidade funcional a longo prazo, e que traz este gráfico, este desenho que eu acho que nos ajuda a pensar um olhar micro da política, centrado nas pessoas, um olhar meso ao nível dos serviços de saúde e um olhar macro, que é ao nível do sistema de saúde, apoiando a coordenação dos serviços, constituindo equipes multiprofissionais, possibilitando o fortalecimento do sistema como um todo, com ações integradas entre os serviços. Então, se eu faço um plano de cuidados, eu tenho um gerente de cuidado, eu preciso de redes que conversem
assistência, saúde, hospital, atenção básica, LPI, centro de convivência, proteção social, emprego, renda, escola, né? Isso tudo dialoga nos territórios, nas cidades, nos bairros, e o ICOP, que baseia-se nesse olhar das habilidades funcionais dos sistemas de saúde, entendendo que serviços e sistemas para integrarem cuidados de saúde e assistência para os idosos, eles precisam ter uma abordagem centrada no idoso. Ele tem um instrumento que está disponível também no site da Organização Mundial da Saúde, onde você pode monitorar o quanto que esses sistemas, por exemplo, estão integrando serviços de atenção à saúde e de assistência social. E aí um roteiro onde ele vai colocar, envolve ativamente as pessoas idosas, oferece apoio e formação aos cuidadores, por exemplo, em conjunto. Então, isso ajuda no olhar e no planejamento de políticas públicas integradas. Por exemplo, apoiar a coordenação dos serviços desenvolvidos pelos profissionais de equipes multidisciplinares é fundamental. E aí eu vou desdobrando de que isso, então, envolve a procura ativa dos idosos que necessitam de cuidados na comunidade, se nós estamos fazendo avaliações amplas quando os idosos entram nos serviços, se há um processo de apoio aos profissionais, se há a criação de redes. E, neste sentido, eu trago, então, o ponto, né, a área de atuação da década do envelhecimento ativo, que é a ação 3, que está lá também nos projetos de envelhecimento ativo e no relatório de saúde e envelhecimento, que é oferecer cuidados integrados, centrados na pessoa e serviços de saúde primário responsivos para os idosos. Então, se vocês entrarem no site, né, trazer a questão da capacidade funcional e... Opa, eu perdi a minha... Está sendo apresentado ainda? Não. Não, a apresentação está cortada. Também não sei o que aconteceu. Vou voltar. Eu já estou acabando. Agora voltou? Sim, sim, voltou. Então, pensando nessa ação 3, os cuidados integrados e a rede de cuidados e cuidados primários responsivos. Aqui, por exemplo, colocando que a capacidade funcional também está relacionada com a capacidade intrínseca, que é composta por todas essas habilidades físicas e mentais, das quais o idoso pode aproveitar e que o ambiente pode contribuir para o curso do envelhecimento ativo e saudável. Está à disposição um curso, que é o ACAPEN, que é a Acreditação Internacional de Competências, e vocês vão encontrar vários instrumentos que ajudam a pensar uma atenção integrada para pessoas maiores, para idosos, né? Este curso aqui que está no Campo Virtual de Saúde Pública da OPAS é muito interessante. Tem outros instrumentos que trabalham os conhecimentos que a atenção básica precisa ter para a questão da Covid, para se qualificar o seu cuidado. E são instrumentos muito interessantes. Por exemplo, ele traz as recomendações para o manejo dessa capacidade intrínseca. E como a grande maioria dos nossos projetos, ele foca em orientações específicas para melhorar a função musculoesquelética, a mobilidade, manter as funções sensoriais, prevenir a deterioração cognitiva e promover bem-estar na saúde mental, fazer frente à incontinência urinária, prevenir as quedas e apoiar os cuidadores. Quedas, violência, incontinência, os Is geriátricos, né? A imobilidade, a insuficiência cognitiva, são dimensões priorizadas na construção de redes de cuidados e de cuidados integrados para os idosos. Lembrando que no site vocês vão encontrar acesso também para alguns projetos, aqui no caso da Espanha, que são de orientação para autocuidado, né? Na pandemia, a gente tem visto no Brasil também muitos projetos de autogerenciamento e de autocuidado, que coloca de fato o idoso como protagonista e, ao reconhecê-lo como um interlocutor válido, constrói com ele a sua possibilidade de cuidado. As redes integradas no Brasil, elas estão constituídas na política de saúde da pessoa idosa, nas redes de atenção ao idoso, do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, que é universal, equânime, integral, né? Olha para a intersetorialidade e é pautado na atenção primária. Mas muitas vezes tem dificuldade de acesso a serviços geriátricos que consigam capilarizar esse conhecimento por uma avaliação global, para um cuidado mais continuado e muito fragmentado frequentemente o cuidado e que nem sempre responde à necessidade. E se a gente pensar nas redes de cuidados de longa duração,
a experiência que tem Espanha e Portugal com os cuidados intermediários, cuidados sociossanitários, nós estamos muito distantes de uma construção que envolve, inclusive, cuidados paliativos, as ILPIs, o cuidado da demência, né, e que possa construir rede e gestão do cuidado, lembrando que o idoso é muito instável e, ora, ele tem necessidades mais no âmbito da assistência, ora mais no âmbito da saúde, e isso precisa estar integrado, né? Não podemos ter serviços fragmentados que não conhecem o envelhecimento, que aí os sistemas de saúde não serão inovadores e não responderão os desafios para novos mundos, onde a velhice possa ser melhor cuidada pelas políticas públicas. Nesse sentido, complemento com a ação 4, que fala de fornecer acesso a cuidados de longo prazo para idosos necessitados e que traz a necessidade do enfrentamento da demência e do olhar da ILPI. Se a gente for olhar agora para a pandemia, percebemos o quanto que a questão das instituições de longa permanência hoje, prioridade inclusive para vacinação, e um dos principais riscos de mortalidade em todo o mundo, onde se começou então a verificar a mortalidade maior de idosos em condições de vulnerabilidade. Então, finalizando, a gente tem estudos, eu participo do estudo SAB, da Faculdade de Saúde Pública, e a gente faz análise de desigualdade. Se a gente pegar lá o nosso estudo de carga global de doenças, nós vamos ver que o mundo é desigual, né? A gente envelhece desigual, a gente morre desigual. Pegando lá o estudo da nossa São Paulo, a gente tem lugares da cidade de São Paulo que você vai até os 80 anos como idade média. Tem lugares, como a cidade de Tiradentes, que você morre aos 58, quer dizer, é muita desigualdade. Quando você olha para a pandemia, acabou de ser publicado pela Oxfam, Inequality Virus, a pandemia é muito desigual, estamos todos no mesmo barco, mas não temos todas as ferramentas, nem o mesmo, talvez na mesma tempestade, mas ela não é igual para todos nós, porque não temos os mesmos instrumentos de enfrentá-la. E é neste olhar que a política pública tem que ser responsável. Ela precisa produzir garantias iguais, direitos iguais para quem tem poderes distintos, né, de acionar as respostas às suas necessidades. A pandemia, ela enfatizou as necessidades e vulnerabilidades das pessoas idosas, ela apresentou taxas de mortalidade muito mais alta em função das comorbidades e do comprometimento funcional, e ela expôs a fragilidade do sistema de saúde em apoiar as pessoas idosas e considerar as suas necessidades específicas. Se escolheu jovens para usar respirador no primeiro momento, a maioria da América Latina, do Brasil, conseguiu se aproximar pouco dos territórios, os idosos que a gente falava, venham e se conectem, a gente manda ficar em casa sozinho, como Sandra disse, com aumento de violência, várias gerações juntas, pobreza e, ao mesmo tempo, redução da renda sem respostas de políticas públicas, ou seja, estes desafios para construir mundos melhores se agravam e se exacerbam em relação à pandemia, e aqui termino, então, trazendo este olhar de que respeitar o idoso é construir uma cultura de solidariedade e justiça social, incluir o idoso como protagonista da sua história, como centro de cuidado e como cidadão de direito. Mas termino com essa figura que fala que o futuro depende das escolhas que estamos fazendo agora. E a nossa escolha é estar aqui, produzindo conhecimento compartilhado, em luta no fórum social, em defesa dos direitos dos idosos e compreendendo que sistemas e serviços sociais e de saúde precisam estar preparados para cuidar das desigualdades, do idadismo, para enfrentar e para ter sistemas integrados em rede, onde os vários conhecimentos interdisciplinares têm valor, onde a intersetorialidade é regra. E aí termino com a frase do Ailton Krenak, no livro dele, O Amanhã Não Está à Venda, nosso grande líder indígena deste país, que nos ajuda a pensar esse momento tão difícil da pandemia, que diz que essa dor talvez ajude as pessoas a responder se somos de fato uma humanidade. Nós nos acostumamos com essa ideia que foi naturalizada, mas ninguém mais presta atenção no verdadeiro sentido do que é ser humano. Ser humano envelhece, ser humano cuida da velhice. Sociedades que são humanas cuidam coletivamente da velhice de todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Marília.
excelente fala. Fiz algumas anotações aqui. A questão que a gente tem que levantar quando a gente fala do envelhecimento ativo, principalmente das políticas públicas, é que realmente os setores não se conversam entre si. Eles não conseguem ter esta dimensão do que é a saúde da população idosa e que realmente a gente precisa ter políticas que envolvam e que escutem este idoso no sentido de entender as suas necessidades e, com isso, focar realmente em comunidades, em possibilidades que possam trazer para ele segurança para o envelhecimento como um todo. Muito obrigado mesmo, agradeço demais a participação da professora Marília e da professora Sandra. Um abraço. Aqui tratando desse assunto, é um assunto que realmente vem nos desafiando ao longo desse último ano de 2020. 2021, temos muita esperança de que as coisas fiquem mais tranquilas, mas continuamos enfrentando esses desafios, né? Então, o tema, eu sou Célia Caldas, sou professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a minha área é enfermagem, eu sou professora da Faculdade de Enfermagem. Oi? Tudo bom? Quem está falando? É o Lúcio, meu nome é Lúcio, eu estou aqui fazendo as intervenções. Como eu estava em outra sala, e agora gostaria de fazer essa apresentação, a senhora não se importa, né? Ah, claro. Peraí, que aí agora eu esqueci tudo. Pode fechar o microfone um pouquinho? Ai, meu Deus. Nossa. Agora eu... Sua tela continua compartilhada. Nossa, acho que voltou agora. Isso, só peço que feche os microfones para poder ter continuidade. Não entendi, quem é que vai fazer a palestra agora? É a doutora Célia. Eu vou fazer a apresentação do painel. Tá. Doutora Célia, sua tela continua compartilhada? Eu não vejo mais. Aqui é a Patrícia. Eu não vejo mais a tela da doutora Célia. Eu fechei a tela. Quando o rapaz falou, aí eu fechei tudo. Estou entendendo que vamos começar tudo de novo, né? Isso, tá perfeito. Tem um microfone aberto.